queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui com um propósito muito claro: juntar os nossos corações. Os nossos corações, eles falam do espírito que somos. Quando sentimos alegria, quando sentimos raiva, quando sentimos mágoa. E é quando nós detectamos esses sentimentos, é que nós precisamos ter a coragem de desejar mudá-los. E uma ferramenta precisa e eficaz para essa mudança é o Evangelho. E nessa mudança que todos nós desejamos fazer, precisamos de um estímulo, muitas vezes precisamos de alguém que nos incentive. E a Casa de Zico Horta nos incentiva semanalmente, através dos nossos encontros online ou os nossos encontros presenciais. E temos em todos esses encontros lembrado: tudo o que fazemos nas nossas vidas deveria iniciar com a prece. O que é a prece? A prece é aquilo que me conecta com o divino. A prece é aquilo que me faz ver este céu e reconhecer que ele está para me alegrar, para me alimentar, para me mostrar a grandiosidade da vida. E muitas vezes as coisas pequenas do nosso dia a dia, as preocupações do nosso dia a dia, nos fazem perder a noção da grandiosidade da vida. Porque entendemos que uma vida vale a pena quando ela não tem problemas, não tem dificuldades ou não tem sofrimento. E muitas vezes serão as dificuldades, o sofrimento e a dor que vão me fazer me recolher e buscar o Criador. E a Evangelho-terapia é um caminho para isso. Então roguemos a esse Pai, que é amor e bondade, que todos os dias, independente daquilo que fazemos, tem um sol que nos ilumina. Assim como a brisa da noite nos acalma os pensamentos. Então, conectemos com Ele, agradecendo tudo, tudo, tudo. Não esperemos que os nossos desejos sejam realizados para que nós nos conectemos com Ele. Ou não esperemos que as dificuldades sejam assustadoras para nos conectarmos com Ele. Nos conectemos com Ele porque Ele é puro amor, Ele é pura bondade. E as dificuldades que nos visitam, ora são para que o meu espírito evolua, ora são consequência dos meus equívocos nessa vida e que eu posso consertá-los. Então busquemos aqui o caminho. Bem-aventurados os aflitos. Item 29. Sacrifício da própria vida. É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. Ele diz assim: aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Vamos prestar atenção na pergunta, né? Na pergunta inteligente, né, do nosso codificador, que era um ser, que era uma pessoa muito preparada, né? E conseguia fazer perguntas que iam esclarecendo e iam desenhando as condutas espíritas. E aí Kardec pergunta: se eu não estou satisfeito com minha vida, se eu estou desgostosa, se eu estou sem esperança, mas eu não quero tirar a minha própria vida. Mas aí eu me proponho a ir para uma luta, para um campo de batalha, onde a morte talvez seja inevitável. Olha o que respondem os espíritos para ele: que o homem se mate ele próprio, ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato.
É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. É uma mensagem de São Luís. Então, o que nós podemos pensar, né? Porque às vezes abrimos o evangelho de forma aleatória e falamos, mas eu não estou em guerra, eu não sou soldado, eu não vou ser convocada para ir para uma guerra. Então, qual o sentido disso? Vamos nos lembrar que tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou é atemporal. Isso que serve para quando estiver existindo uma guerra, serve para outras guerras mais sutis. Então, eu já não quero mais. Eu não tenho coragem de tirar minha própria vida, mas sei que preciso fazer algo ao qual eu não tenho muita afinidade. Por exemplo, para preservar a minha saúde física, eu preciso me exercitar. E eu não gosto, mas eu preciso e não faço. É uma forma de eu não me cuidar e posso, inclusive, abreviar. Posso, inclusive, fazer com que a morte chegue mais cedo para mim. Outro caminho, eu não posso comer doce, porque tenho diabetes, por exemplo. E aí é uma luta que eu tenho que travar, é uma guerra que eu tenho que travar. Aí o fato de eu ser diabética, eu digo, foi Deus que quis, eu tenho essa doença, porque Deus me deu ela. Então o que eu vou fazer? Vou tocar a minha vida. Não, tudo que eu tenho é responsabilidade minha, foi Ele quem me deu, foi. Mas Ele me deu para eu cuidar. Mas Ele me deu para eu cuidar um corpo doente? Sim, para que eu pudesse ter mais cuidado. Então, São Luís nos lembra que a intenção faz a diferença. Eu posso morrer num campo de batalha, eu posso morrer apesar de lutar contra uma doença, eu posso morrer num assalto, eu posso, mas qual é a minha intenção? Eu não quero que aquela situação me alivie. Eu não quero me aproveitar daquela situação para que a minha vida ou o meu sofrimento acabe. Até porque nós espíritas, nós estudantes do espiritismo, já compreendemos que a morte não termina com a dor. A morte é a vida numa outra dimensão. A morte é uma mudança de endereço. E quem muda de endereço, o que fica diferente é o endereço. A pessoa vai como ela é. Então, eu quero me preparar, eu deveria querer me preparar para que quando eu retorne à pátria espiritual, eu retorne tendo cumprido aquilo que eu planejei. E muitas vezes, aquilo que planejamos, quando lá estávamos, né, na erraticidade, quando estávamos ainda desencarnados, parecia simples. Por que parecia simples? Porque diante da eternidade, essa existência é um tico de tempo. Mas eu já estou há 65 anos, eu já estou há 80, eu já estou há 100. Ainda assim, para nós, são muitos anos. Assim como também nos assustamos quando uma criança ou um adolescente desencarna. Mas isso é relativo. Para nós aqui encarnados é que parece muito ou pouco tempo. Para o espírito que é imortal, essa ideia, né, essa noção de tempo, ela é diferente. Então vamos nos lembrar que as aflições, por maiores que sejam, por mais dilacerantes que pareçam para os nossos corações, elas não devem, elas não podem nos conduzir, nos levar para a ideia de interrompermos a nossa trajetória. Essa energia vital, esse fluido vital que eu tenho em mim, ele tem uma data para terminar.
E eu não posso terminar, isso já foi acordado antes. Quando eu faço isso, eu contrario, eu traio aquilo que eu combinei. E eu combinei com irmãos que são iluminados. Eu combinei com os amigos espirituais e para isso esse pai, que é só amor e bondade, ele designou um espírito que é meu anjo guardião, que é um espírito luminoso para cuidar de mim. Eu tenho um espírito, um anjo guardião que cuida de mim. Aonde ele estiver, aonde o meu anjo estiver, quando eu endereço uma prece, um pedido a ele, ele vem. Ele não me esquece, mas ele é gentil. Ele só vem se eu convidar. Convidemos o nosso anjo guardião para estar conosco. Tenhamos pensamentos que sejam compatíveis com as leis divinas para nós termos esse anjo conosco. Graças a Deus.